Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, nós estamos vivendo aí tempos novos, muita coisa acontecendo aí pelo país em todos os sentidos. E nós vemos cada vez mais os segurados do INSS, aqueles que nunca tiveram contato com a justiça, aqueles que nem sabiam que poderiam recorrer à justiça para conseguir reverter uma decisão, por exemplo, que foi injusta, que lhe tirou direitos, isso em todos os sentidos na vida, principalmente agora dentro do INSS, onde nós estamos tendo aí diversos benefícios negados, essas perícias, esses pente fino, revisões que andam acontecendo já de alguns anos para cá, eles são necessários. Nós sabemos que existem fraudes, sim, que é necessário combater algumas fraudes, benefícios que foram concedidos de maneira irregular, devem ser combatidos. Por quê? Porque você que é honesto, você que realmente tem direito ao benefício, muitas vezes o que acontece? Você tem o seu direito negado exatamente por isso, porque como existe muita fraude, o INSS, os seus funcionários, o próprio Instituto, começa a olhar para todo mundo como se fosse todos os benefícios fraudulentos. Se todo mundo que recorresse ao INSS está querendo tirar algum tipo de proveito. Isso, infelizmente, funciona assim, é do ser humano, generalizar. Mas a maioria é do bem, a maioria são de pessoas honestas. Então, quando se faz, por exemplo, um pente fino, uma revisão, deve-se levar em consideração todo o histórico. E os peritos, no caso, eles têm acesso, por exemplo, a tempo de contribuição, se tem direito à carência ou não, a qualidade de segurado, tudo isso pode ser visto. Então, não tem justificativa. Se o perito tem um laudo na mão, onde está todos os dados especificados, o nome do segurado, o nome do médico, o CRM do médico, a assinatura, o CID, o tempo, por exemplo, que vai ser necessário para esse segurado ficar afastado devido a algum acidente que ele sofreu na sua hora de folga, dentro da sua casa, ou mesmo aquele que sofreu dentro da sua empresa, que tem uma doença ocupacional. O perito tem como analisar se todas essas informações são verdadeiras ou não. Acontece também que muitos funcionários do INSS já foram fragados participando também desses esquemas de fraude. Então, cabe a nós, a população, então, também julgar todos os funcionários do INSS. Então, nós devemos olhar para todo servidor do INSS como bandido. Então, se é assim que o INSS olha para todos os segurados achando que esses estão querendo fraudar a Previdência, nós também temos por que desconfiar, porque tem vários funcionários aí que já foram envolvidos em esquema fraudulentos também. É uma visão terrível, pessoal. E o que acontece? Muitos que não sabiam que tinham direito, que poderiam recorrer à justiça, no caso, para reverter essa situação, também encontram dificuldades. Às vezes não sabem, por exemplo, como funciona o detalhamento de um processo, o trânsito de um processo. Pessoal, processo na justiça, ele tem fases, por isso que demora tanto. Muitos processos conseguem ser resolvidos aí em 6 meses, 8 meses, ou até num tempo menor. Mas existem processos, principalmente do INSS, quando gera principalmente aí um período muito grande, tá, de negação de direitos. Tudo isso tem que ser muito bem verificado. A quantidade de documentos feitos, existe toda uma fase para o processo passar, para ser analisado, avaliado. Então é muito difícil. Vocês vejam pela a quantidade de perícias judiciais que estão sendo feitas. Muitos estranham, poxa, eu já fiz a perícia lá no INSS, agora eu vou ter que passar de novo por uma perícia aqui dentro da justiça. Exatamente, porque infelizmente você tem que comprovar a sua situação. Se você está incapacitado temporariamente ou permanentemente para o trabalho, de que maneira você pode comprovar isso? Através da documentação e através de uma perícia médica. Já falei em outros vídeos, muitas vezes se o perito demonstrar com você uma falta de respeito, de humilhar, uma negligência, você tem como sim processar esse perito, o INSS, porque ele pode ser um servidor público naquele momento, mas ele em primeiro lugar ele é um médico, e existe uma ética médica, tá? Deve ser seguida. Existe aí a relação entre paciente e médico que deve ser mantida, independente se ele é perito do INSS, se ele está na clínica particular, se ele está dentro de um SUS trabalhando, existe uma ética que deve seguir. Nós já falamos que a dificuldade toda é você, no caso, comprovar que esse perito, esse médico perito, ele está sendo negligente, ele está te humilhando. Você deve ter uma filmagem, você deve, por exemplo, ter uma gravação de voz, algo que realmente vai comprovar que houve esse desrespeito, tá? E essa falta de profissionalismo desse perito, tá? Essas coisas são muito difíceis. Então, pessoal, é isso aí. Quando você entra, por exemplo, com um processo no INSS, geralmente é porque você já passou por todos os recursos e foram negados dentro do INSS. Você não consegue, por exemplo, sem passar pelo INSS, chegar na Justiça Federal
e querer executar o INSS através de uma ação. Não, você primeiro precisa ter esgotado esses recursos dentro do INSS. Foi negada uma perícia, você pediu a segunda perícia, foi negado, a prorrogação foi negada, você entrou na junta de recurso, você pode demorar até 2 anos para ter a resposta na junta. Já pensou ficar 2 anos aguardando? Não muda, no caso, o indeferimento que você teve desse benefício, aí você vai ficar mais 2 anos ou mais aguardando dentro da justiça. Quer dizer, é um processo que cansa muito. Aquela pessoa que é honesta, independente, que passou a vida inteira, nunca quis e nunca precisou do INSS, mas todos nós estamos sujeitos a qualquer momento acontecer um acidente, uma doença aparecer e nós ficarmos impossibilitados, incapacitados para exercer a nossa função. E nesses casos, o INSS é um instituto que todos nós pagamos obrigatoriamente. Para quê? Para termos um seguro, que caso ocorra algo assim conosco, nós podemos continuar pagando as nossas contas, sustentando a nossa família. Mas muitos, né, funcionário público, depois que prestam concurso, que põe lá que tem estabilidade do trabalho, se acham deuses e acima de todo mundo e acham que podem destratar as pessoas. Existe possibilidade, sim, procura um advogado e coloque processo com danos morais em cima dessas pessoas, não deixa passar. Muita coisa nesse país, pessoal, nós já deixamos passar. E olha no que resultou. Ah, amanhã eu vejo, depois eu vejo, semana que vem eu vejo, e as coisas vão só piorando. E vai se tornando um hábito, vai se tornando uma referência. Tudo começa a funcionar a partir daquele erro. E quando você percebe, você não tem mais como acertar. Com tudo isso que nós estamos vendo no país, uma coisa é muito positiva. As pessoas estão começando a se interessar por todos os tipos de assunto, principalmente pelos seus direitos. Isso não é só dentro da política, isso é em todos os setores da nossa sociedade. Está havendo um grande crescimento. E com isso, esses segurados que nunca pensaram que estariam na justiça, que nunca acharam que, por exemplo, iam se deparar com uma situação como essa, hoje estão aprendendo como lidar com isso. E ainda nós aqui no canal, né, trazemos informações, existem outros canais também. Isso é muito importante, primeiro porque ajuda a você a entender qual é o problema que você está passando, que seria informação. Traz o conhecimento para você que existe uma maneira de você conseguir reverter, de você conseguir superar esse problema. E nós mostramos aqui no nosso canal aqui os caminhos que você deve seguir. Então é muito importante, é muito relevante essas informações para que você consiga levar aí o seu caminho, ter o seu direito respeitado dentro do INSS. Uma coisa eu sempre falo, pessoal, não desista, tá? O INSS muitas vezes tenta vencer o segurado através do cansaço, tá? Se você desistir, você está fazendo exatamente aquilo que eles desejam. Teve seu processo negado, não adianta querer brigar com o perito, não adianta. Existem maneiras legais de você conquistar isso. Coloque aqui nos comentários se você está passando por algum problema, ou já passou, ou já superou. Meu amigo, minha amiga que estão chegando aqui pela primeira vez, esse foi um vídeo rápido, um assunto rápido, para todos ficarmos atentos com tudo que está acontecendo, tá? As mudanças estão aí, elas interessam a todos nós, tá? Não existe mais aquele negócio, ah, eu não gosto disso, não me interesso por isso. Todos nós estamos no mesmo barco. Se o barco afundar, todos nós vamos afundar juntos. Então é muito importante todos nós estarmos interagindo, integrados e sabendo quais são os nossos direitos, para que no INSS você não seja mais ludibriado, não seja mais vencido pelo cansaço. Quando você for convocado, você vai com a mente tranquila, porque você sabe, se caso a injustiça acontecer, você já sabe quais são os caminhos que você vai tomar. Meu amigo, minha amiga, se gostaram aqui do nosso conteúdo, gostaram do nosso canal, aproveite todos os conteúdos que nós temos aqui, já ajudou muita gente e vai ajudar você também. Não deixe de dar um like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, para você ser sempre beneficiado com os nossos novos conteúdos. Nós já estamos aí numa outra semana começando, né? Começa aos domingos, toda semana, então, já passamos do meio-dia, então vamos lá, vamos ter muita fé, seguir em frente, de cabeça erguida, nunca desista, viu gente? Nunca desista, nada vem fácil. E realmente, quando chegar lá no final, você olha para trás, quando você vê tudo que você teve que superar para conquistar aquele seu objetivo, parece que o sabor é mais gostoso, tá? Eu deixo aqui um forte abraço a todos, meu amigo, minha amiga que estão sempre aqui comigo, o meu agradecimento, até os próximos vídeos.